Olá, bem-vindos no meu canal. Olha, vamos lá, eu vou direto para o assunto hoje. O assunto é o seguinte, eu quero saber a pergunta, vou fazer uma pergunta. Quem é que sabe fazer uma limonada do limão? Quem sabe, levanta a mão. Quem sabe fazer limonada do limão, levanta a mão. Gente, eu tive que aprender. Eu faço isso há muitos anos. Quando aparece uma situação difícil na minha vida, eu tiro proveito daquilo de alguma forma, eu tento. Nem tudo, né, a gente consegue, mas olha, eu me tornei uma expert, eu acho, né, por tanta coisa que eu já passei, porque tem gente que fala, quando eu falo a minha idade, as pessoas falam, gente, não parece, mas eu tenho 66 anos, então é uma vida, eu já passei por muita coisa, e eu vou contar um caso recente que aconteceu agora, e que foi a questão da conversão dos meus livros em e-books e audiobooks, né, do estresse que eu tive com isso. Mas antes de converter, o meu computador pifou, eu tive muito estresse, aí eu contratei um rapaz para fazer a conversão para e-book, deu tudo errado, um estresse danado, eu quase surtei, e eu trato um transtorno de ansiedade, né? E aí potencializa o estresse, que potencializa um monte de coisa, começa a detonar um monte de coisa aqui, né? Começa a ter vários sintomas, e num outro momento eu falo melhor sobre isso, né? Sobre esses sintomas e como é que eu lido com eles. Bom, o que aconteceu? Que os meus PDFs dos livros estavam no computador, eu precisava do computador funcionando. E aí eu tive, então, foram 3 meses de muito estresse, porque eu contratei um outro profissional, eu estou com ele até hoje, né? E só que assim, exigiu muito de mim a primeira etapa do processo, porque eu tinha que corrigir, ler o livro de novo, ouvir o audiobook, ver se tinha tinha que fazer a correção da ortografia, porque eu lancei meu livro em eu escrevi em 2004, um deles, né, e o outro em 2003, então tinha assim correções ortográficas para fazer, porque mudou, né, a ortografia, algumas coisas mudaram, enfim, e assim me deu muito trabalho e eu fiquei muito mal. Eu fiquei foi bem difícil, porque todos os sintomas apareceram e mais alguma coisa. Então, o que aconteceu? Eu acabei adquirindo muita dor no estômago, e aí eu tive que fazer uma endoscopia, que eu fiz no mês passado, e eu estou com gastrite. E outra coisa que acontece é que eu começo a perder peso, massa muscular, então eu estou nesse processo que me deixa bem chateada, porque eu já sou magra, então eu estou com a nutricionista tentando chegar nos 50 quilos. Gente, acho que eu estou pesando uns 44. Eu fui me pesar outro dia na balança, a balança estava escangalhada, eu falei, então deixa, porque eu não quero nem ver quanto que eu estou pesando. É assim, né? Eu sempre fui assim, né? Quando eu não estou legal, eu perco peso, bom, e a idade também a gente vai perdendo massa muscular, mas vamos lá, eu estou fazendo musculação. E uma coisa que aconteceu foi que mexeu muito com o meu intestino, porque o meu intestino funciona bem, né? Eu não tenho prisão de ventre, mas assim, ficou estranho, e aí eu decidi fazer uma coisa que eu estou postergando, sabe, que eu estava empurrando com a barriga, que é fazer o exame de colonoscopia. Por causa do histórico da minha mãe, eu já era para ter feito isso há uns 3 anos atrás, e eu estou, né, adiando, mas não dá mais para adiar, não. Então é isso, depois eu volto para falar sobre isso, o que aconteceu, né? Mas vamos retomar aqui ao título, fazendo a limonada do limão. Nisso, eu fico muito em casa,
né? Como eu fiquei muito estressada, muito cansada, fisicamente cansada, exaurida, com vertigem, né? Tive que usar bengala, eu usei bengala durante 2 meses, a Babi. Para quem não sabe, eu tenho uma bengala que se chama Babi, é minha amiga, quando eu preciso dela eu uso. Então, às vezes eu só carregava ela pendurada, que eu mandei fazer uma capa bonita para ela, às vezes eu tinha mesmo que usá-la no chão, né, usar mesmo. Às vezes eu só carregava ela na mão porque me vinha vertigem e assim, eu comecei a constatar que começou a me dar síndrome do pânico, que eu já tinha tido lá atrás, mas tinha passado. Mas realmente o estresse foi tão grande, que eu estava com muito medo de sair e cair, porque as minhas pernas prendem. Uma coisa vai puxando a outra, gente, é muita coisa que aparece quando eu estou com estresse alto, sabe, fora do controle. E então teve um dia, na semana passada, ou retrasada, foi agora, que eu falei assim, eu não estou mais suportando isso, porque toda vez que eu dizia, eu preciso ir no supermercado comprar comida, né, porque sou eu, né, é tudo comigo. Eu preciso ir no supermercado comprar comida, me vinha ataque cardíaco, as minhas pernas já prendiam mais, aí eu já começava a ficar ofegante, aí vem, né, os sintomas, eu falei, eu não estou aguentando mais isso. Não estou aguentando mais isso, eu preciso arranjar um caminho para lidar com isso, para resolver isso. Não é isso que eu quero, não é isso, não posso viver esta vida. Porque eu estava refém dentro de casa. Eu saía com dificuldade, eu enfrentava, mas tinha dia que eu não conseguia. Porque quando eu durmo mal, eu fico... Quando a gente dorme mal, qualquer pessoa, a gente fica com reflexo mais comprometido, né? A gente sabe disso. Então, quem tem problema para dormir, que dorme mal várias noites, fica diferente. O sono é importante para a nossa saúde, é fundamental, né? Para a nossa saúde mental, física. E aí, como acontece, porque eu não estou sozinha, como acontece... eu fico no YouTube, fico vendo algumas coisas no celular, e aí eu cruzei com um vídeo de um médico, que eu quero falar o nome dele aqui, que é o Dr. Fernando Lemos. Ele é um colon-proctologista. Eu raramente assisto vídeos dele quando ele fala sobre essa coisa do intestino, porque a minha mãe teve um câncer no intestino e morreu disso. Então, eu não gosto de ouvir esse assunto porque eu fico preocupada, né? Porque dizem que é hereditário, né? Então, eu fujo de ver os vídeos, fugia, né? De ver os vídeos dele. Até que eu cruzei com um vídeo que ele é brasileiro, claro, mora lá no sul, e tem um hospital, eu acho, uma clínica, um hospital, eu não sei, e ele está famoso. Ele está famoso no mundo, ele está fazendo um sucesso danado, porque ele é muito bom. O que acontece? É que eu vou contar só uma historinha de um vídeo que cruzou o meu caminho, que eu estou compartilhando com pessoas. E depois eu vou colocar aqui em algum lugar, de repente nos comentários, ou na descrição, um vídeo para vocês verem. Eu vou sugerir um vídeo para quem quiser ver, tá? O que acontece? Ele me falou o seguinte, ele fez uma cirurgia numa senhora, no intestino, alguma coisa assim, mas assim, né, ele é proctologista, então é pelo ânus, né, então ela estava deitada, ela estava consciente, não foi uma anestesia geral, ela não precisou de uma anestesia geral, mas estava anestesiada daqui para baixo, né? E tinha uma cortina separando o médico dela, assim, né? Ela não tinha acesso ao visual do médico. Ok, ela fez a cirurgia, ok. Quando ela foi fazer a primeira revisão,
O médico fala, o doutor Fernando fala que ela olhava para ele com uma cara, assim, ela estava muito séria, muito séria. E ele é um médico evangélico, mas isso eu estou falando, ele é sensitivo. Ele capta coisas, ele percebe coisas, vou falar só isso. E ele sentiu algo ali, naquele olhar. Na segunda visita, a mesma coisa. E o que aconteceu? Aconteceu que ele falou, ele perguntou a ela, o que a senhora quer me dizer? E ela falou, eu quero falar com o senhor mesmo, eu tenho uma coisa para falar, mas só quero falar para o senhor o seguinte, eu não acredito em nada, mas eu abri os olhos e eu queria fechar, mas quando eu abria, eu via um ser atrás do Senhor. Ele estava assim, olhando o Senhor, porque ele estava em pé, né? E olhando o médico que estava sentado. E ele tinha as feições de Jesus Cristo. E ele falou assim para ela, mas ele é meu amigo. Toda vez que eu faço uma cirurgia, eu peço para ele estar comigo. Olha. E eu assim, o quê? Aí caiu uma ficha, eu falei, eu vou fazer isso, eu vou pedir, eu vou agora falar com... Aí me veio, sabe, me veio uma intuição, e eu sentei e escrevi uma oração, falei, eu não quero mais sentir taquicardia para sair na rua, eu não quero ter síndrome do pânico, eu falei, eu vou mudar isso, eu vou fazer alguma coisa, e fiz. O que eu fiz? Sentei agora, botei uma oração colada na porta, minha porta está aqui, porta de saída. Colei para não esquecer que todo dia que eu for à rua, antes de ir, que eu peço a Deus, ao meu Mestre Jesus, ao meu anjo da guarda, eu vou falando, sabe? A Mãe Maria, porque Mãe Maria, eu falo com ela há muitos anos, faço uma oração quando eu acordo e cito o nome dela porque o meu nome, Maria das Graças, foi uma promessa que a minha mãe fez quando eu estava para nascer, por causa de uma situação, enfim, lá atrás, ela fez uma promessa, se minha filha nascer bem, eu vou colocar o nome dela de Maria das Graças. Então eu tenho esse nome, então eu tenho um vínculo com a Mãe Maria. Essa é a minha história nessa vida. Eu tenho um vínculo com ela e aí botei, pedindo que as minhas pernas ficassem fortes e dizendo e decretando, eu vou sair e vai dar tudo certo porque vocês estão comigo, vocês estão dando força para sair e eu vou sair, vai dar tudo certo, vou voltar bem, nada vai acontecer comigo. Olha, a primeira vez que eu fiz isso, e fui falando, está aqui escrito. A primeira vez que eu fiz isso, eu saí, aquela taquicardia que já tinha começado a vir antes de cair essa ficha, passou, eu saí super bem, voltei super bem, voltei forte, gente. O que aconteceu? Eu estou fazendo isso todo dia que eu saio, todo dia que eu vou para a rua, eu faço isso. E eu estava usando bengala há mais de 2 meses, quase 2 meses ou mais. Sexta-feira, fui fazer musculação sem a bengala, deixei ela em casa, porque eu já estava esquecendo de levá-la. Olha isso! Eu deixo ela aqui perto da porta e eu já estava esquecendo de pegá-la, né? Aí eu abri a porta, botava ela pendurada. E ontem eu fui de Uber, perto daqui, é um local espiritual que eu estou frequentando aos sábados. Muito bom. Eu vou falar o nome aqui, eu frequento o Centro Kardecista do MAP, aqui em Jacarepaguá. E muito bom lá.
sabe? Eles cuidam de mim com muito amor e carinho, e era tudo o que eu precisava, né? Para pegar uma força. Tô cheia de sementinha que eles fazem auriculoterapia, tá cheio de espaladrapo e sementinha. Olha, e aí eu fiz a limonada do limão, eu peguei essa coisa ruim que estava em mim, eu falei, eu vou mudar isso. E peguei as dicas de um médico, que esse cara tem um borogodó, que eu falo. Ele é um médico especial, ele não é só médico, ele tem algo além, sabe? Ele tem uma missão linda e eu estou agora acompanhando ele. Então, você está com algum problema, você tem síndrome do pânico, você está com ansiedade, você está com o quê? Tá? Você tem devoto de algum santo? Porque a gente mora num país que tem uma cultura católica muito forte, né? Às vezes a pessoa tem uma outra religião, mas é devoto do santo não sei das quantas. Então, faça aí a sua oração. Eu começo assim, que Deus, Mestre Jesus, e vou falando, sabe? Me promova isso. E eu escrevi aqui umas coisas, porque eu peguei o meu pêndulo, que eu sou radiestesista, trabalho com radiestesia, e eu uso meu pêndulo, e ele escolheu algumas coisas aqui para falar para vocês, que vocês podem pedir, porque a gente precisa usar essas coisas, pedir ajuda a esses seres espirituais com sabedoria, tá? Não é para ficar brincando e pedindo bobagem, não, é para falar coisas sérias. Mas se você, não, eu só falo com Deus e está muito bom, ótimo, então continue fazendo isso. E fala para ele, Deus, o Senhor vai estar comigo, eu estou com esse problema assim, eu estou assim, eu estou assado, o Senhor vai resolver essa questão no momento certo, oportuno. Mas nessa questão da segurança, se você está saindo naquele momento, você fala com ele. Eu sei que o Senhor vai estar comigo, isso é fé, tá, gente? Isso é fé. Eu mudei, eu estou forte, eu estou me sentindo mais forte. E é impressionante o que a gente sente. É como se você sentisse mesmo, eu estou super bem acompanhada. Então, é isso. Olha, se você tem um trabalho missionário, fale com eles e diga, vocês estão comigo nesse trabalho missionário, pega carona aí com esse médico aí, né? Tá famoso. Eu conheci uma médica na ordem esotérica, que ela era uma pediatra, e a gente conversava lá, e ela dizia assim, quando chega uma criança que está com um problema de saúde, eu não sei o que é, não sei, e eu tenho que dizer para a mãe alguma coisa, eu peço, eu não sei com quem ela conversava, se era com Jesus Cristo, não lembro, eu acho que era, Mestre Jesus, me diga o que essa criança tem. E ela obtinha a resposta. Então, assim, eu falei, gente, vamos lá, vamos usar. Estou usando isso. Então, a gente pode usar. Eu estou usando, olha, para os meus trabalhos missionários, estou começando, tá? Com as questões de saúde, para afastar, né? Eu faço, nessa oração diária eu faço. Afasta o perigo do meu caminho, afasta as pessoas que não são do bem. Né? E também estou pedindo, né? Vou usar, ainda não comecei não, essa intuição me veio ontem, usar também para pedir que as pessoas que fazem parte da minha tribo se aproximem. Estou pronta para receber as pessoas que têm a ver comigo, né? Porque eu estou esvaziando a minha vida, tirando realmente quem ou o que não faz mais sentido, para poder abrir espaço para o novo, né? Eu estou aí nesse movimento muito legal. Então, fazendo a limonada do limão. Não tem jeito. Faça isso. Se você está vivendo uma situação difícil, se apega com eles, conversa com eles, porque você vai sentir a força que isso dá. E eu hoje já fiz a oração, hoje eu não devo sair de casa, mas eu fui ali na porta, né? Porque a oração fica pendurada na porta para eu não esquecer de fazer.
E falei com eles, amanhã, terça-feira agora, né, daqui a 2 dias, eu vou fazer o exame de colonoscopia e eu nunca fiz. E dizem que o preparo, a véspera, né, o preparo, a gente não pode comer comida sólida, é tudo líquido, e tomar remédio para expelir as fezes. Então, eu já falei, já decretei ali, olha, vocês vão estar comigo amanhã e na terça-feira, e vocês, né, falei o nome de cada um aqui, e vocês vão me dar força amanhã, não vou ficar estressada com o que vai acontecer, eu vou ficar bem, vou ficar fortalecida, porque vocês vão estar aqui comigo, me dando força, porque eu só posso tomar coisa líquida, nem sopa. A sopa tem que ser caldinho, tudo caldinho, água e remédio e água e algumas coisas que eu comprei, que eu também posso tomar além da água, suco, fazer suco, mas tudo coado, é tudo líquido, e eu vou ficar bem. Vou ficar bem. Estou contando com isso, gente. Olha, esse é o assunto do dia. Faça a limonada do limão. A vida te dá um limão, você se apega com Deus que vai ficar tudo bem. Se apega com esses seres que estão aqui para nos ajudar. A gente não está só. E hoje eu sei disso mais do que nunca, gente. Hoje eu sei disso mais do que nunca. Então, e é isso, é só agradecer mesmo. Agradecer e continuar de olho no YouTube, porque tem muita coisa chegando para mim, gente, muita coisa chegando, né? E isso acontece com você também, fica ligada, se de repente aquele vídeo X que você viu, se não tem a ver com o seu momento, se Deus não mandou aquele vídeo para você, ou sei lá, ou um livro, ou alguma coisa que é para te trazer uma transformação, uma informação que você está precisando receber. Olha, fiquem com Deus, vão lá no meu canal, eu vou colocar o que lá, o nome do médico e vou talvez sugerir para vocês buscarem no YouTube. Eu não sei se eu tenho permissão de colocar o link do vídeo dele, eu fico meio receosa com essa coisa, né, que eu ainda, né, sou nova com essa coisa de YouTube, às vezes a gente não pode colocar o link dele, eu não sei ainda se eu posso. Se eu puder, eu vou botar, mas se não, eu vou botar talvez, porque é um vídeo forte, que ele dá uns depoimentos de coisas espirituais que acontecem com ele, né? Então, para quem acredita em Deus, e ele é evangélico, tá, gente? E Deus, Jesus Cristo, mas ele tem uma conexão forte com esse mundo aí maravilhoso. Olha, e estão lá no meu canal, estão lá os links dos meus e-books e audiobooks. Então, se vocês quiserem pelo menos conhecer um pouquinho, vai lá, abre lá, dá uma olhada, lê a sinopse, gostou? Aí vai lá e compra, está em promoção, tá? Olha, gente, um beijo. Fiquem com Deus, que eu vou trocar de roupinha para gravar um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!